E os dominadores globais, nessa disputa de poder que eu citei, eles têm interesse em diminuir a soberania dos países e levar esse poder que os países hoje têm para organizações internacionais, como o FMI, o Banco Mundial, a OMS, etc. Por quê? Porque na hora que você tira a autonomia dos países, eles não podem mais, por exemplo, colocar obstáculos ao livre fluxo do capital. Eles não vão poder mais taxar o capital, eles não vão poder mais se opor a políticas globalistas. Por exemplo, nós tivemos ao longo desse ano, na OMS, a tentativa de aprovar na OMS uma diretriz onde a OMS poderia decretar estado de emergência mundial de saúde. E o país não poderia fazer praticamente nada desde que ela decretasse. Ainda bem foi votado e eles perderam, né, em grande parte com a ajuda dos países africanos, que foram contrários a essa situação que nós passamos da pandemia, e a OMS não recebeu essa delegação de poder. Então, os dominadores globais querem enfraquecer a soberania dos países, querem levar esse poder para as instituições multilaterais que eles controlam, e assim, naturalmente, eles angariarem muito mais poder. Do outro lado, o que eu chamo no canal resistência, engloba exatamente o inverso. Aqueles que querem liberdade, não querem imposições vindas de fora, né, são mais patriotas, etc. Eu estou resumindo, Márcia, porque eu sei que eu tenho pouco tempo. Ok? Bom, hoje, então, a disputa do poder é entre esses dois grupos. Eu quero, mais uma vez, enfatizar a vocês o seguinte. No canal, eu não trato de ismos. Capitalismo, socialismo, comunismo. Ok? Por quê? Porque não importa qual é o ismo. Os dominadores globais apostam em todos. Querem um exemplo? Quem construiu a China comunista? Quem transferiu para a China comunista fábricas, know-how, mão de obra qualificada, tecnologia? Eu mostro lá no meu canal, nos meus vídeos, que até hoje as big techs, empresas americanas, colaboram com empresas chinesas ligadas ao exército chinês. Até hoje, universidades britânicas transferem conhecimento para o exército chinês. Por que que os capitalistas construíram uma China comunista? Então, não é questão de ismos, isso aí é algo já superado, isso é, até certa forma, romântico e ingênuo. Eles, os dominadores globais, apostam nos dois. Mas se o comunismo oferece mais vantagens porque detém mais controle sobre a população, eles vão investir lá, como investiram na China, como no exemplo que eu estou dando. Então, esses dois grupos têm interesses divergentes, dominadores globais e resistência. E a América Latina, vindo para o nosso caso, é hoje um dos pontos de disputa mais quentes. E aí, em particular, o Brasil, porque eles já tomaram, Márcia, e aqueles que nos ouvem veem, eles já tomaram o México, a Nicarágua, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile, Argentina, assim para citar alguns. Aqui no Brasil só falta, na América Latina só falta o Brasil de grande. Né? Não vou falar Uruguai, Paraguai, porque não Esse tem... é o interesse, então. O Brasil é o interesse do momento. Total, total. E essa eleição, ela é fundamental. Márcia, eu vou dar um exemplo. Na semana da eleição, que ia ocorrer no domingo, segunda, terça e quarta, o governo americano se manifestou pró-apuração, pró-ratificação do resultado da eleição, dizendo que não aceitaria contestação. Veja bem, vou repetir. Na segunda-feira, vou dar mais detalhes lá nos meus vídeos do canal, tem todos os detalhes. Na segunda-feira, não me lembro se foi o Departamento de Estado ou a Casa Branca, disse que estava acompanhando as eleições no Brasil, semana do primeiro turno, que estava acompanhando as eleições no Brasil com muito interesse e preocupação e que teria que haver respeito à democracia, segunda-feira. Na terça-feira, a Casa Branca vem através do Jean-Pierre, lá, a porta-voz, e diz que eles estavam preocupados com violência no Brasil e que teria que se respeitar a democracia. Na quarta-feira, 3 dias seguidos, na quarta-feira, o Senado dos Estados Unidos aprova uma resolução proposta pelo senador Bernie Sanders e mais 4 democratas. E nessa resolução dizia que o resultado da eleição tinha que ser respeitado, a democracia, etc., sob pena até
de rompimento dos laços diplomáticos entre Estados Unidos e Brasil. Aí, na matéria da BBC, ela diz assim que o TSE divulgar o ganhador, lembre-se, nós estamos na quinta-feira, antes do domingo, a eleição do primeiro turno. Assim que o TSE divulgar o ganhador, haverá um reconhecimento imediato dele. Por parte de quem? Aí não está escrito, mas é óbvio. Estados Unidos e União Europeia. Se você juntar essas peças, você vê o seguinte: haveria uma eleição, o resultado seria divulgado naquela noite, um reconhecimento imediato dos Estados Unidos e da União Europeia quanto ao ganhador, e qualquer questionamento a isso seria considerado um atentado à democracia, ensejando o rompimento até de relações. Então, fica claro. Quer mais um exemplo dessa ingerência? Não me lembro se foi junho ou julho. O Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, veio ao Brasil para dizer para os militares brasileiros que eles tinham que ficar submissos ao poder civil, que eles não poderiam se envolver em política. O cara sai lá dos Estados Unidos, secretário de Defesa, vem ao Brasil e fala isso na cara dos militares brasileiros. Sabe quais são as reações que os brasileiros tiveram? Seja o governo, seja os militares? Nenhuma. Pois é, nós vimos isso. A questão professor, então, quando os representantes da direita colocam aí que há um plano de poder sobre a América Latina e que o Brasil está aí como principal alvo aí para ser atingido agora, já que estaríamos cercados já pelo domínio, né, dos outros países, eles não estão exagerando ou falando de uma conspiração que não existe, ou alguma coisa assim. Não. Existe o jogo do poder desde que o mundo é mundo, inclui planejamento. Planejamento, sigilo e fator surpresa. E não há dúvida nenhuma que o Brasil, como parte da América Latina, como parte desse jogo, está sofrendo um ataque de guerra de quinta geração já há 4 décadas, que implementou essa agenda que está aí agora, onde brasileiros contra brasileiros, ódio, rancor, tudo isso é fruto de uma agenda que veio sendo implantada ao longo de 4 décadas, especificamente a partir de 1982, e eu conto esses detalhes lá no canal. A partir de 82, eles resolvem que o Brasil não seria o local adequado para se criar a cultura que eles queriam, os dominadores globais, e eles começam, então, a desmontar o Brasil a partir de 82. O Brasil chegou a ter a 6ª maior indústria de defesa do mundo. Então, nesse tempo, eles acabaram com a indústria de defesa, eles desmontaram as Forças Armadas, que passaram momentos dificílimos aí de incapacidade de investimento. Para vocês terem uma ideia, o submarino brasileiro está com 31 anos de atraso. O submarino nuclear brasileiro está com um atraso de 31 anos para ser lançado. O Brasil não desenvolveu armas de dissuasão. O Brasil, na área de Forças Armadas, efetivamente andou para trás nesse período, se você considerar o crescimento da população e o tamanho do país. Aliás, o ex-comandante do Exército, Punjol, falou isso. Ele disse que, se você considerar o tamanho do nosso país e a população, o Brasil tem o menor exército do mundo. Tá aí, vocês podem procurar isso na internet, ok? Então, o Brasil desde a indústria brasileira foi combatida, o país, a partir de 82, é desindustrializado, desnacionalizado, seu poder armado enfraquecido, e a introdução de uma agenda, então, dividir para governar, jogando brasileiros contra brasileiros, num processo de radicalização que chegou agora a esse momento, onde essa fragmentação, Márcia, esse enfraquecimento do país, só atende a um interesse dos dominadores globais. Veja, até a nossa infraestrutura está sendo entregue a eles. Hoje, o setor elétrico, por exemplo, paulista, privado, é todo chinês. Nós temos áreas vitais, mesmo no agronegócio, em Mato Grosso. Considere o tamanho das multinacionais e o tamanho das empresas nacionais. Você vai ver que o Brasil hoje está na mão de estrangeiros.